Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, dando continuidade aí ao capítulo 12, colonização da América Portuguesa, né? Falar um pouco agora sobre a organização política e administrativa do Brasil, né? Vimos aí na última aula, né, onde estudamos como que surgiu, né, o primeiro contato aí dos portugueses com o território, né? A relação, o contato com os indígenas, e agora vamos ver como os portugueses vão começar a se interessar mais pelo território brasileiro, né? Então, esse interesse, pessoal, ele vai partir por meio de algumas situações, né? Ou seja, que vai resultar na organização política e administrativa do território, que vai iniciar aí, na verdade, né, tem essa aí a data que a chegada, né, a invasão dos portugueses no território foi em 1500, mas somente em 1530 que isso começa a ter esse interesse maior pelo território, né? Então, no caso aí, entre aí meados, né, de pode ser aí do século XVI, né, finalzinho do século XV, enfim, meados do século XVI, esse interesse, os portugueses vão começar a se interessar mais pelo território, não é? E aí, então, vai se interessar justamente porque medo, medo de perder o território, né? Porque eles já estão sabendo que já estão se lançando ao mar outras potências europeias, né? Como a francesa, como a holandesa, como a inglesa, não é? E também a espanhola, ou seja, esses poderosos países, né, europeus estão também descobrindo territórios e descobrindo territórios do lado oeste, onde os portugueses encontraram, né, o território hoje o Brasil. Então, os portugueses começam a perceber, se eles não colonizarem, se eles não investir, né, numa colonização, as outras potências vão colonizar, vão invadir. Né? E então, sendo assim, eles começam a perceber que o Tratado de Tordesilhas não está valendo para nada, né? Porque os países estão também pela busca de riquezas, a busca de territórios. Né? E então, isso começa a ser uma realidade no período a partir de 1529, 1530, né? E outros problemas também vai acontecer que vai fazer Portugal a se interessar mais pelo Brasil. Bom, um deles entre eles, né, esses problemas, está a perda do monopólio das especiarias, né? Ou seja, as especiarias não com a navegação, né? Com as grandes navegações dos outros países, Portugal não vai ser o único a ter esse controle das especiarias, esse monopólio das especiarias, porque as outras nações estão chegando até as Índias também, os ingleses, os holandeses estão vendendo esses produtos na Europa também. Então os lucros, né, dos portugueses estavam diminuindo e as viagens eram longas, eram caras, e então começou aí a ter certos prejuízos, né? E aí também, com o aumento da concorrência, começaram então a buscar outras alternativas, né? Para conseguir, né, riqueza, né? E então começa aí a ter um problema a mais os portugueses e assim então não começam então a adquirir riquezas, né? Então o território brasileiro vai ser essa alternativa. Bom, outro detalhe, eles vão começar a perceber também que o território ele pode ter riquezas, né? E para saber tem que explorar e explorar o quanto antes, antes que outros povos explorem,
né? Então, no caso aí, os portugueses começam em 1530 a iniciar a colonização do território brasileiro. Isso vai ser feito por meio de um colonizador chamado Martim Afonso e vai ter a missão de colonizar desde a região norte, onde os franceses já estavam começando a explorar, a contrabandear o pau-brasil ali, até o Rio da Prata, até, né, a costa sul do país, ou melhor, do território, né, brasileiro. E mais ou menos ali perto do Paraná, Santa Catarina, não é? Naquela região ali. Bom, então a função deles era colonizar, né? Era desenvolver ali meios para expulsar os franceses do território, né? Tinha a missão também de fundar colônias, né? Então tinha todo aí um processo, né, trabalhoso, árduo para colonizar e marcar território, né, e assim fazer afugentar os estrangeiros, né, desse território que o Brasil tinha, na verdade, já, né, dominado, né, encontrado, invadido, né, e assim sendo, né, sendo reconhecido pelas outras potências, porém não sendo respeitado, né? Bom, e tinha outra missão também de encontrar riquezas naturais, como o ouro. Né? O ouro, haja vista que era o maior interesse dos portugueses, porque o ouro é um metal nobre e se hoje ainda é, antigamente era muito, mas muito mais. Né? Bom, gente, não foi fácil fazer essa colonização, né, porque o território é muito extenso, né, toda a sua costa marítima, é muito extenso toda a sua parte, né, adentrando o continente, adentrando a parte mais oeste, né, do território, né, muita vegetação, lugares difíceis de percorrer, então isso ia levar tempo, né? E ia ter muitos custos, né? Tanto é que logo de cara não conseguiram fazer esse processo, né, de colonizar de imediato, né? Não deu muito certo, não foi possível devido ao tamanho do território, devido às condições também exigia muitos gastos, muitos custos e Portugal, nesse momento, já estava aí não desprendendo de muitos lucros com seus negócios, né? Não tinha como investir muito nessas questões de colonização. Enfim, o, o plano B, né, podemos dizer assim, foi feito outro tipo de processo de colonização, né, um processo que se deu aí de forma para ocupar o território por meio do plantio da cana-de-açúcar, né? E aí então vai ser um dos produtos que os portugueses conhecem bem, porque eles já haviam, né, plantado a cana-de-açúcar na África. E no caso, eles começaram a perceber, conhecendo o território, examinando o território, começaram a perceber que o território poderia ser muito fértil e o clima também favorável, né? Haja vista que em determinadas regiões da África o clima é parecido com o do Brasil. Eles tinham essa noção. Então, no caso aí, em 1532, a cidade de São Vicente ela é fundada, né? Ou melhor, a colônia, né, de São Vicente, e aí então inicia-se um processo de plantio de cana-de-açúcar nessa região, né? Que aí depois não deu certo e o Nordeste depois passa a ser, né, o lugar preferido da colônia, que a gente vai ver, né, como que isso vai se dar. Bom, então, né, no caso aí, São Vicente inicia, né, com esse processo de plantio da cana-de-açúcar, para então aumentar os lucros no Brasil. Né? O açúcar
ou melhor, a cana-de-açúcar é um produto, né, uma riqueza, um fruto, digamos assim, que por ele faz açúcar, e açúcar, nesse momento, nesse período aí, era algo raro, novo, né? Era uma especiaria, digamos assim, muito rentável, né? Era um produto que era novidade, caiu no gosto do europeu, né? Então eles viram a chance de começar a retomar, né, os seus negócios, obter mais lucros por meio desse plantio aqui no Brasil, e também assim era uma forma de marcar o território, de ocupar o território aqui no Brasil, certo? E aí assim poder depois, claro, exportar para a Europa, certo? Então aqui está a cidade de São Vicente, né, sendo aí, ou melhor, a colônia de São Vicente, né, sendo meio que formada, construída aí, né? Olha a ilha lá de São Vicente, né? Esse é um quadro de Benedito Calixto, que foi feito em 1900 aí, retratando uma época, um período do Brasil. Bom, gente, com a cidade de, ou melhor, com a colônia de São Vicente sendo formada, depois foram sendo formadas outras colônias, né, conhecidas aí como capitanias hereditárias, que nada mais é, pessoal, que foi a divisão do território, né, em capitanias, né, porque era controlada por capitães a mando da coroa portuguesa. Então, o território foi sendo fatiado, né, dando foi dado nome, né, a essas capitanias. E também tinha o mesmo processo, né, no caso aí, de colonizar, de explorar o território e ver o que poderia ser feito ali. Então foram 15 faixas de terras, né, concedidas aos chamados capitães, né? A coroa portuguesa concedia administração aos capitães. Claro, esses capitães, né, conhecidos também como chamamos donatários, né, eles tinham a missão de colonizar, né, de defender o território, de explorar e administrar a região. Mas, claro, tudo passando pelo controle da coroa portuguesa, certo? E então era dessa forma que começou, né, o território a ser organizado, né, e também ser aos poucos ocupado. Bom, o território distribuído aos capitães, né, os capitães hereditários, porque no caso aí era um território que ia ser desenvolvido, ocupado, gerenciado pelos capitães, e caso ele morresse, tinha que passar, né, o território para o filho, né, então hereditário, capitão hereditário, o filho ia tomar conta. Bom, então, para poder investir nesse território, a coroa portuguesa não ia desprender de nenhum esforço, haja vista que os lucros, né, do Estado português estava cada vez mais arruinado, né, por conta daqueles motivos inicialmente que eu falei, e eles não tendo esses lucros, né, com os seus negócios, e tendo concorrência, né, com os outros países europeus, não tinham condições de investir nessa nova colonização. Então a coroa portuguesa disse o seguinte: olha, vocês têm lá uma faixa de terra, colonizem, defendam, explorem, administrem a região. Tudo por conta de vocês. Ou seja, Portugal não ia pôr um centavo nesses investimentos. E então aí os investimentos iam ficar por conta então dos donatários. Bom, caso houvesse lucro, esse lucro iria ser dividido com a coroa portuguesa, né? Então, esse modelo de administração, esse modelo feito aí, né, pela coroa portuguesa para ocupar o território, não deu muito certo. Justamente porque o risco, né, foi muito alto de não dar certo. Justamente porque, né,
e tanto é que não deu certo, né? Justamente porque exigia altos custos para poder investir na formação dessas colônias, não é? As instalações dos engenhos desprendia de muito custo, era muito caro. Financiar a vinda de pessoas de Portugal para o Brasil, as viagens também eram muito caras, né? Para defender o território, né, para poder bancar toda uma segurança, era muito caro. Tinha os problemas também dos ataques dos corsários franceses, que a todo momento os navios portugueses eram interceptados, né, eram roubados. É, tinha também uma ausência de poder nas capitanias, porque eles sem um amparo, né, da coroa portuguesa, sem alguém ali para poder ajudar, né, os donatários a administrar, a controlar o território, era muito difícil, né? Então foi uma sucessão de problemas que existiram e então as capitanias não deram certo. A coroa portuguesa, então, tinha que pensar em um outro modelo, né, em uma outra forma para gerir, administrar o território. Então, no caso aí, foi feito o governo geral. Né? O governo geral vai ser uma forma de poder administrar melhor o território, mas esse é um assunto que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Então, vamos parar por aqui. E aí daremos continuidade, né? Como que Portugal vai desenvolver esse território, né? De uma outra forma, colocando aí em início, né? Um governo mais com uma característica mais burocrática, dando mais suporte para uma nova administração aí para poder cuidar melhor do território, né? Então é isso, pessoal. Façam as suas anotações no caderno, dúvidas também, se tiverem, para aí depois no chat discutirmos essa aula. Tudo bem? Então é isso. Tudo de bom e até mais. Tchau.